I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on May 17th, 2023. Olá, eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje em português, gravado no dia 17 de maio de 2023. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room. There's a link to it right above me there. Or if you're listening after the fact, you can always send us your questions via email. Email us coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar as outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. Nós convidamos especialistas da Gallup, coaches independentes, para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização dos talentos de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, pode clicar no botão que está aqui em cima e você vai parar lá no YouTube. No YouTube você consegue interagir com a gente ao vivo através do chat. Agora, se você estiver assistindo o episódio gravado, é só mandar, no caso de qualquer dúvida, um e-mail para coaching@gallup.com com as suas perguntas, sugestões e comentários. E não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast preferido para nos acompanhar nesse aplicativo. E também, vê se não esquece de clicar no botão para nos seguir aqui no YouTube. Assim, você não vai perder mais nenhum episódio. Yuri Trafani is our host today. Yuri, of course, is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, besides making me always sound great in Portuguese, welcome to Call to Coach. There we go. I can't even say it in English. Thank you, Jim. It's always our pleasure to be with you. And I have already told you that, and I will repeat, you sound great in any language. Well, you are very kind. We have a fabulous guest today. Let me bring her in, and I will see you guys at the end of the program. Okay. Great. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português, para quem quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos e ajudar os seus coaches a usarem os seus talentos para que eles sejam as melhores versões deles mesmos, delas mesmas. E hoje a gente vai fazer isso falando de um talento muito legal, que é desenvolvimento, com uma pessoa muito legal, que é a Renata. A Renata, além de ser nossa entrevistada e ser coach e treinadora na Inner, ela é minha amiga há muito tempo. A Renata, a gente trabalhou junto há 30 anos. Renata, a gente tinha um ano cada um, né? Mais ou menos. A gente começou novo. A gente começou muito novo, há 30 anos atrás a gente trabalhou na Parmalat, mas depois a Renata trabalhou na Rect Coleman, a Renata trabalhou na Natura, só empresa muito legal. E aí um dia eu consegui convencer a Renata de que era legal trabalhar com desenvolvimento. Será que isso tem alguma coisa a ver com o talento da Renata de hoje? E a Renata se aprofundou nesse mundo, a Renata é coach certificada, coach de pontos fortes certificada pela Gallup, ela é especialista em metodologias lúdicas, ela é uma das primeiras pessoas que conduz oficialmente aqui no Brasil os treinamentos com base em Lego Serious Play, inclusive na Inner junto com a gente. E a Renata dá coach para gente importante, para atletas, além dos coaches executivos, a Renata também dá coach para atleta. Então, é uma mulher que está totalmente mergulhada no mundo do desenvolvimento. Bem-vinda, Renata! Obrigada! Estou super ansiosa aqui para falar sobre esse talento que eu adoro.
Muito bom. Ô, Rê, mas tem um monte de gente que não sabe, né? Ou que ainda não é coach de pontos fortes e que não lembra e que não sabe o que é o talento de desenvolvimento. Então vamos ajudar essas pessoas. Segundo a Gallup, a definição formal da Gallup, as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento desenvolvimento reconhecem e cultivam o potencial em outros. Elas identificam os sinais de cada pequena melhoria e obtêm satisfação a partir da evidência do progresso. Rê, essa é a explicação oficial da Gallup, mas a gente sabe que os talentos se manifestam de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Como é que esse talento se manifesta em você? É assim mesmo, Rê? Como é que é? Eu acho que assim, a parte mais gostosa desse talento é isso, é você perceber a evolução das pessoas, né? Você perceber que ali tem um potencial que a pessoa ainda não entendeu que ela tem, e você pode colocar ela, né, ali numa oportunidade que ela vai poder desenvolver. Assim, a coisa mais gostosa que acho que tem desse talento, que eu adoro, é ver um pouco mais o futuro. A gente poder, né, caminhar, não é uma resposta que a gente vai ter agora. Às vezes é uma resposta que pode levar alguns anos até, mas para você perceber aquela evolução. Então, assim, o que me alimenta é ver essa evolução de cada uma das pessoas que eu pude, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar e de desenvolver. Agora, Renata, me conta uma coisa, esse talento, ele começou a se manifestar em você quando você passou a ser coach, passou a ser mediadora, trainer, ou ele já estava presente na sua vida antes? Você tem lembranças dele antes aí na tua vida? Nossa, eu acho que de todos os meus talentos, né, esse é o talento que eu tenho recordação, acho que mais antiga de ter colocado ele em ação. Eu, com 10 anos, comecei a jogar vôlei e eu fui, né, depois de 2 anos, ser atleta federada, tudo. Então, adorava, a minha vida era o vôlei. E eu morava numa rua sem saída aqui em São Paulo e eu dava aulas de vôlei para o pessoal que queria aprender. Todo mundo queria aprender, a gente punha uma rede na rua e eu tinha uma prancheta com o nome de cada aluno, né, cada colega meu ali, amigo de infância, e tinha por fundamento do vôlei. Então, tinha o toque, tinha a manchete, tinha o saque, e eu ia fazendo uma avaliação do quanto eles iam melhorando. É uma pena que eu não guardei isso, porque isso seria uma coisa fantástica de olhar hoje. Mas quando eu volto no tempo, eu vejo, assim, eu lembro disso, eu lembro de eu sentadinha ali na calçada, fazendo as anotações enquanto eu via cada um, e aí eu contava quem melhorou, aonde melhorou, onde não. Eu adorava dar esse feedback ali de, olha, legal, você melhorou aqui, olha, continua fazendo isso. Então era uma coisa que meio que eu fazia, assim, era gostoso, eu adorava aquilo, adorava chegar aquele momento e chegar lá com a bola, botar a rede e trabalhar com o pessoal, adorava. Que legal, né? Os talentos são naturais, né? Antes da gente. Não é que quando a gente faz o assessment, aí eles aparecem, né? Eles já estão lá, o assessment ajuda a gente a identificar. E que legal essa sua história de que você já tinha essa vocação para o desenvolvimento, né? Quando você ainda era tão jovem assim, né? E quando eu vi o relatório, quando eu vi o relatório e vi desenvolvimento, a primeira coisa que me remeteu, eu falei, nossa, eu já fazia isso mesmo e talvez eu não desse tanta atenção por achar que aquilo era uma coisa trivial. E isso é uma coisa interessante, né, Renata? Os nossos talentos são coisas tão naturais que a gente acha que elas são triviais. E o grande problema delas serem triviais para nós é que, não tendo consciência de que a gente tem uma ferramenta tão poderosa, a gente não usa intencionalmente, né? E talvez, né, na medida em que você descobriu que você tinha esse talento, você passou a poder usar mais intencionalmente. Aconteceu isso, Rê? Assim, a hora que você viu, e aí você falou, poxa, isso é especial, eu vou começar a usar? Para mim foi muito surpreendente, porque eu recebi um feedback de uma gestora minha. Mas, Yuri, eu já era gerente sênior, eu já era líder há muitos anos,
E, de repente, numa dessas avaliações de desempenho, ela falou para mim, falou, Renata, você, para nós aqui, é uma referência em desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de pessoas. E aquilo foi um choque para mim. Aí eu falei, nossa, né, uma referência, porque na avaliação da empresa tinha um item que era o conceitua, mas para você ser conceitua ali numa competência, era uma coisa raríssima. E ela disse, não, você é uma referência, todo mundo cita você ali, e foi ali que eu falei, nossa, mas espera aí, como assim? Então eu voltei para olhar, puxa, mas esse meu processo, eu falava com as minhas colegas e ninguém tinha aquela preocupação que eu tinha com a equipe, com o desenvolver, e ali que eu me dei conta que realmente aquilo eu fazia diferente, mas eu até então, para mim, todo gestor, né, todo líder, quando chegava ali naquele lugar, tinha equipe e fazia o que eu fazia. E foi ali naquele feedback daquela gestora que eu me dei conta que o que eu fazia tinha um valor ali diferente, né? E não foi uma coisa que eu percebi, foi uma coisa que alguém precisou me contar. Perfeito. É o que a gente sempre diz, né? O último que percebe a água é o peixe, né? Você estava lá mergulhada nesse talento, né? E não conseguia perceber. Que legal. Não conseguia. Agora, uma coisa é conhecer o talento, reconhecer o talento, outra coisa é amar esse talento, gostar desse talento. Como é que é a sua relação com esse talento? Você já era apaixonada por ele? Você já está casada com esse talento? Já são bodas de ouro? Como é que é? Como é que é a tua relação? Você gosta desse talento? Ele te é útil, mas não é um que você gosta tanto? Como é que é? Eu acho que ele é um dos que eu mais gosto. Né? Eu acho que eu trabalho muito ele combinado, eu tenho conexão também, então acho que eu trabalho ele muito junto. Mas o meu talento de desenvolvimento, eu acho eu amo tanto que eu mudei a minha carreira por conta disso. Então eu falei para você que com 35 anos eu recebi esse feedback, 5 anos depois eu estava fazendo uma mudança de carreira, depois de ter te encontrado numa livraria aí em Campinas, no shopping, que eu resolvi efetivamente enveredar, né, e fazer uma mudança para ter 100% do meu tempo alocada em desenvolver pessoas, em contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Então, acho que esse é um ponto importante. E quando eu saí e fiz essa mudança, eu mandei, né, um e-mail para quase todos de quem eu tinha, né, o e-mail, eu mandei e-mail para praticamente todas as pessoas que foram subordinadas a mim ao longo dos meus 17 anos de carreira, para agradecer, né, a eles a oportunidade que eles me deram de ter esse desenvolvimento e poder estar hoje, né, naquele momento, há 12 anos atrás, fazendo esse movimento. Então, ali, as respostas que eles me deram, eu falei assim, nossa, né, era uma coisa super gostosa deles trazerem de que, né, eu fui uma pessoa responsável por eles estarem onde eles estavam no momento de carreira, eles queriam poder me contatar, já que agora eu ia virar consultora, e me contatar para poder continuar de alguma forma contribuindo com eles. Então, essas respostas todas que vieram de um jeito tão natural ali, foi assim uma coisa que eu falei assim, nossa, eu realmente fiz uma mudança correta, né, importante, porque eu acho que eu vou poder agora dedicar, né, 100% do meu tempo para esse propósito. É quase como perceber uma missão de vida ali, né, em poder abrir o caminho das pessoas, poder dar luz aonde de repente ela não está vendo. E do mesmo jeito que eu recebi um feedback de uma pessoa que viu algo em mim, puxa, porque eu também não posso, né, fazer esse papel de colocar a luz ali, que acho que esse é o nosso papel como coach, olhar ali e procurar colocar algumas luzes aonde as pessoas não viram, que de repente pode ser uma grande oportunidade dela fazer uma grande virada. Né? Que legal. Então eu realmente amo.
Mas me conta essa transição. Conta para as pessoas como é que foi essa transição. Assim, eu sou executivo, agora eu não sou mais executivo, eu vou desenvolver pessoas. E de que forma o seu talento de desenvolvimento temperou isso? Acho que sim, não foi uma decisão abrupta, né? Foi uma coisa que eu fui construindo depois desse feedback. Eu comecei a colocar atenção em todos os pontos e comecei a pensar aonde eu poderia contribuir, né? De que forma? Não foi uma coisa automática, eu já saí da empresa e ir para o coaching ou algum movimento. Eu fui trazendo um pouco, montando, organizando, entendendo que repertório eu precisaria ter, que eu acho que ali eu falei assim, poxa, uma coisa é eu ser líder e desenvolver as pessoas. Outra coisa é eu estar no papel de consultora e poder... Então, que repertórios eu precisava ter? Eu senti que eu precisava me estruturar um pouquinho melhor no ponto de vista de, puxa, ir fazer uma formação de coaching, né? Acho que a gente precisa se instrumentalizar de alguma forma. Então, eu também olhei para o meu desenvolvimento que eu precisaria ter para poder fazer esta virada. Então, 2 anos antes, eu já comecei a desenhar como seria, como eu me colocaria, de que forma eu iria me apresentar para o mercado, né? Se eu me sentia competente ou não para fazer aquilo, porque apesar da gente ter um talento, às vezes a gente tem uma insegurança ali. Então, eu fui buscar o meu desenvolvimento também. Então, eu fiz muito pela minha equipe, né, pelas pessoas que passaram, mas ali era um momento que eu precisava, Renata, olhar para o meu desenvolvimento e entender o que eu ia precisar para poder contribuir melhor com o grupo, né, com as pessoas com quem eu ia trabalhar. Então, num primeiro momento, eu tinha uma facilidade, né, como eu trabalhava em áreas de inovação, eu tinha muita facilidade em facilitação de workshops. Então, eu primeiro fui me especializar nas metodologias lúdicas, né, Lego Serious Play, outras metodologias, né, Design Thinking, enfim. Depois eu fui indo para o coaching, então eu fui me preparando para, na hora que eu fizesse essa virada, eu estou sempre me desenvolvendo, né, que eu acho que a gente, para poder trabalhar no desenvolvimento de outras pessoas, a gente precisa ter repertório, precisa estar sempre se atualizando, mas eu me preparei olhando para o meu desenvolvimento, que era uma coisa que por um bom tempo eu parei, aquela coisa que a gente tem que também treinar aquilo que a gente faz bem, né? Não era uma realidade minha. Perfeito. Então, naquele momento, eu achei que eu precisava olhar mais para o meu desenvolvimento para poder contribuir com as outras pessoas, né? Que legal. Rê, tem uma pergunta da Mirella aqui, dizendo assim, que delícia te encontrar hoje, aprender com você. Que outra forma de usar esse talento? O que eu entendo que quando a gente pensa em talento de desenvolvimento, é desenvolver pessoas. Você vê alguma outra aplicação no talento de desenvolvimento? Como é que você usa? Em que outras áreas da sua vida o seu talento de desenvolvimento está presente? Bom, eu sou mãe de 2 filhos, né? Então, acho que o desenvolvimento deles, para prepará-los para a vida, acho que é um ponto que eu sempre usei. Eu sempre respeitei, né, as escolhas deles, mas eu sempre procurei orientar, procurei né, olhar o que eles tinham de potencial, incentivar outras coisas até eles descobrirem o que era realmente o que eles gostavam. Então, tentei colocá-los desde esporte até atividades mais intelectuais, enfim, para eles também poderem descobrir aonde era o caminho deles. Então, acho que dentro do dia a dia, vamos dizer assim, foi com a família, com os meus filhos. Mas eu também acabo, a hora que eu vejo, já estou também com os amigos, eu já estou também, né, marcando um bate-papo e procurando contribuir. Então, isso é uma coisa que eu não sei, não tem muita explicação, Mirella. A hora que eu vejo, eu já estou fazendo, eu já estou atuando desta forma. Então, acho que esse é um ponto importante. Padrão natural, né? Talento é isso, é um padrão natural. Agora, Rê,
em função dos nossos talentos, a gente faz coisas de um jeito especial. Tem alguma coisa que você faz assim, não, olha, eu faço isso, eu faço um pouco diferente, ou eu faço de uma maneira específica por causa do meu talento de desenvolvimento? Tem alguma coisa que é marcante aí e que tem a ver com o seu talento de desenvolvimento? Olha, eu acho que tem uma coisa assim que eu gosto de fazer, que é uma coisa que eu sempre usei para desenvolver equipe e eu continuo usando nos aspectos, que é um pouco desse olhar um a um, da conversa um a um, de entender o que está por trás, às vezes, de uma questão. Então, quando eu estou, mesmo que eu esteja numa sala, né, onde não é só uma pessoa, não é um coach, é um grupo, eu sempre procuro entender ali se todo mundo está no mesmo, na mesma página do desenvolvimento, se eu tenho. Então, eu tento transitar ali, e eu acredito muito que tem a ver com esse lado de eu querer desenvolver. Nem todo mundo vai se desenvolver igual, né? Então, eu procuro tentar trazer vários elementos enquanto eu estou, por exemplo, em sala de aula ou dando um treinamento. Eu procuro olhar um pouco como é que está indo o desenvolvimento de cada pessoa. Ela está entendendo? Ela está pronta para esse passo que, de repente, eu vou trazer? Então, eu tenho muito essa preocupação. Perfeito. Né? É lógico que o meu talento conexão me ajuda nisso, mas não é só conexão. É um olhar que eu procuro dar para aquele... Será que o que eu estou trazendo vai ajudar ele a se desenvolver? Eu tenho muito essa preocupação, e eu acho que a forma como eu conduzo, ela vem por conta desse talento, vem muito forte por conta desse talento. Legal. Tem uma pergunta da Ellen Gunter aqui, que está fazendo o GGSC. Ela escreveu o seguinte: hoje no GGSC vimos como doar o talento para a melhoria do outro, como forma de servir, contribuir para além de si mesmo. De que forma, Renata, levaria o talento de desenvolvimento para auxiliar um liderado? Até porque você, né, recebeu aquele elogio, né, aquele feedback positivo, né? Como é que era isso de desenvolver um liderado a partir do seu desenvolvimento? Eu acho que, assim, todo liderado, quando a gente está ali nessa posição, ele é um desafio para nós, né? Ele é também o nosso desenvolvimento ali no papel de gestor. Eu acho que, assim, realmente quem quer desenvolver o outro precisa se doar. Não dá para ser uma coisa onde a gente vai falar assim, vou fazer aqui. Não, você tem que realmente se dedicar, ouvir o que o outro tem para dizer, você olhar as oportunidades que você pode estar dando para ele poder fazer aquilo, e ao mesmo tempo isso é um ponto seu, né? É uma coisa que vem sua, que a gente vai ter que olhar e ver, puxa, como é que isso me desafia? Em que momento eu estou trabalhando, qual ponto? Então, isso é uma coisa que eu também estou me desenvolvendo, e eu também vou ter que fazer algo que é diferente para cada um. Que eu acho que esse é o aspecto, né? Tem muitos líderes que às vezes fazem a mesma coisa para todo mundo. Eu vou fazer um treinamento para todo mundo, mas esse olhar individual é que eu acho que vai fazer a diferença. E aí você precisa realmente querer ter esse olhar, querer fazer as coisas dessa forma para poder contribuir realmente com o desenvolvimento daquela pessoa. Legal, interessante, né? Porque a gente fala que às vezes um talento emula o outro, né? Ele parece o outro. Então, assim, muito do seu talento de desenvolvimento, talvez pela interação com outros talentos, você veja ele se manifestando quase como uma individualização, né? Quer dizer, porque o seu jeito de desenvolver as pessoas é olhando para as características de cada uma delas, né? Eu acho que essa coisa, né, do um a um, do ouvir, do entender cada um, eu acho que ele faz esse papel. Eu não tenho a individualização ali nos meus top 10, mas ele faz esse papel. Eu acho que eu sempre preciso desse olhar
um pouco mais individual. Eu não Muito acredito muito, né? Acho que quando você está desenvolvendo, a pessoa precisa ser ela precisa estar percebendo também esse movimento que ela está fazendo. Muito bom. Em algum momento da sua vida você precisou usar intencionalmente o seu talento de desenvolvimento e dizer o seguinte: não, agora eu vou sacar esse talento, nesse momento eu estou precisando sacar esse talento, ele que vai me ajudar, né? E ele fez a diferença na sua vida. Em que momento você acha que o talento de desenvolvimento foi usado por você intencionalmente e fez a diferença na sua vida? Olha, Yuri, foi quando eu fiz a transição. Uhum. Né, a hora que eu fiz, porque por mais que eu tenha contado para você que eu me preparei antes, a hora que você vem para o dia a dia, você tem uma coisa muito livre de um monte de coisa, e aí eu falei assim, puxa, eu preciso orientar, preciso trabalhar em algum aspecto, e para isso eu vou ter que trabalhar o meu desenvolvimento. Então eu me coloco hoje metas de desenvolvimento, para que eu não perca de vista o meu desenvolvimento, porque eu acho que eu me dou tanto para o outro, né, até falando o que a Ellen trouxe, né, dessa coisa de doar, eu acho que eu me dou tanto para o outro, que eu preciso me policiar para poder ter este olhar. Então, quando eu virei consultora, eu comecei a perceber que eu preciso estar o tempo todo nesse processo de me desenvolver. Eu preciso estar o tempo todo pronta ali, ou pelo menos me sentindo pronta, acho que pronto nós nunca estamos, né? Mas me sentindo pronta para poder atender os desafios que eu vou tendo ao longo dessa carreira, né? Que é uma ultra carreira. Eu estava numa zona de conforto ali como líder, 17 anos, eu fiquei mais de 10 anos numa mesma empresa, então você é uma outra dinâmica. Então, como consultora, eu sinto a necessidade de quase que uma forma constante de o tempo todo estar trabalhando esse meu desenvolvimento. Que habilidades eu tenho, que eu posso me aprofundar mais, até olhando os meus próprios talentos. Quais talentos faz parte desse desenvolver meu? Quais talentos eu preciso colocar mais em evidência? O que eu preciso trazer para poder melhorar as questões que eu tenho ou não. Então, acho que eu tenho usado muito essa combinação, eu gosto de algumas tríades minhas, de trazer algumas tríades de talento, e eu acho que o meu talento de desenvolvimento é que me ajuda em quais são os talentos que eu vou colocar em ação para fazer isso ou para fazer aquilo. Muito legal. E agora o Vinícius tem uma pergunta diferente. Ele diz o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Nos dê dica de como mensurar um ponto forte de um tema tão relacional e subjetivo, né? Então, complementando aqui a pergunta do Vinícius, quando você tem um coach com talento de desenvolvimento, como é que você sabe que ele está se desenvolvendo? Ou você, como é que você sente que esse talento está virando um ponto forte? Acho que é do coach ou o meu? Do coach. Tanto faz. O que você quiser. Olha, eu vou falar primeiro do meu, né? Eu acho que ele realmente, muitas vezes, a gente precisa trabalhar com evidências, né? Porque nós não vamos ter muito uma coisa muito comportamental. Né? Então, eu vou falar de mim primeiro e depois eu vou trazer como eu olho os meus coaches. Acho que no meu caso, especificamente, uma das coisas que eu gosto, como eu tenho futurista também, então às vezes eu também espero chegar ao futuro. Né? Eu adoro olhar agora no LinkedIn para vários desses meus subordinados, hoje diretores de grandes empresas. Né? Então, assim, eu sei que é um indicador longe, mas eu gosto de ver essa evolução até de cargos, né? De como aonde eles foram parar. O que eu olho muito assim, o que eu imaginava que ia acontecer com eles e aonde eles estão hoje, 10, 12 anos depois, né? Então, esse é um indicador muito longo. Mas acho que, respondendo o Vini, eu sou muito focada em a gente determinar algumas evidências, né? A gente focar ali em, puxa, onde você quer chegar, o que não quer, o que você vai, e a gente
traçar alguns indicadores que seriam evidências, coisas que não são numéricas, mas, puxa, se eu conseguir fazer uma apresentação e me sentir seguro, isso para mim é uma evidência de que ele conseguiu fazer a evolução dele. Então, não precisa ser um número, mas pode ser alguma coisa que hoje ele não consegue fazer ou que ele tem algum receio, e a gente vai capturar essa evidência depois. Então, normalmente, eu trabalho com os meus clientes de coaching. Quais são os pontos onde você quer fazer esse desenvolvimento, você quer colocar isso em ação, e quais são as evidências de que você colocou? Porque daí eu consigo, de alguma forma, mensurar esse lado que é um lado comportamental, que é mais complexo do que se fosse alguma coisa mais numérica, né? Dificilmente ele vai chegar nesse numérico. Então, é o quanto ele vai realmente fazendo uma evolução. Né? Perfeito, muito legal. Agora, se a gente tiver que dar uma dica, né? Tem vários coaches aí assistindo a gente, vários outros vão assistir o episódio gravado. Vamos supor que eles tenham um coach com talento de desenvolvimento. Tem alguma ferramenta ou algum conhecimento importante para alavancar o uso do talento de desenvolvimento? Tem algum livro que você indicaria? Tem algum curso? Tem alguma atividade? O que você acha que pode ajudar essas pessoas a orientarem os seus coaches nessa jornada de desenvolvimento do talento de desenvolvimento? Eu acho que tem alguns aspectos que eles estão um pouco além, que eu acho que as pessoas precisam começar a se observar. Que eu acho que vem antes da gente colocar. Então, assim, você observar o quanto você escuta o outro, né? Então, trabalhar questões de escuta ativa, fazer registros das coisas, que eu acho que isso é uma coisa que eu sempre fiz. Então, cada vez que eu ia ter uma conversa com um subordinado meu, eu registrava aquela conversa, o que eu falei com ele, o que eu não falei, porque todos esses subsídios vão ajudar a gente a poder, lá na frente, perceber esta evolução e ajudar ele também a se desenvolver. Então, eu acho que a primeira coisa, Yuri, até antes da gente ir para os livros, é ter esta autoobservação. A gente primeiro precisa olhar para dentro para depois poder contribuir com o outro. Então, acho que um ponto puxa, você tem um coach que tem o desenvolvimento, acho que a primeira coisa é o quanto ele tem esse olhar para ele mesmo. O quanto ele percebe que o que ele está fazendo é um desenvolvimento dele mesmo. Perfeito. Porque do mesmo jeito que eu não percebia, o quanto ele consegue perceber. Então, pedi um pouco para ele contar situações, para ele trazer. E aí, depois, tem vários livros aí, de lifelong learning, de outras coisas que ele pode ir observando, mas eu acho que é trabalhar algumas coisas, a escuta ativa, o quanto eu estou colocando intenção. Acho que é uma coisa que a gente fala muito, de colocar a intenção ali no talento. É importante esse olhar. Ele está fazendo as coisas com intenção, ele está construindo um repertório naquilo que ele está querendo buscar. Então, acho que é muito... Eu vejo o desenvolvimento como uma coisa um pouco mais orgânica, onde ele vai poder... Quanto ele está sendo observador das coisas, as oportunidades... Tem até um livro que você que me indicou, que são oportunidades disfarçadas, né? Uhum. Ele é um livro que abre um pouco a nossa cabeça também para perceber que, às vezes, o nosso desenvolvimento também está nessa observação, nesse olhar diferente para as coisas, porque é ali que a gente vai perceber, nossa, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ser mais curioso em relação àquilo. Então, acho que mais do que ferramenta, esse saber olhar para dentro e perceber, puxa, para onde o que eu quero levar, para onde eu quero levar esse meu talento, onde é que eu vou me desenvolver. Então, você conseguir ajudar ele a ter esta percepção de quais são as áreas que ele poderia ir buscar, mas com esse olhar um pouquinho para dentro. Eu acho que a gente está precisando
de uma pausa e desse olhar mesmo, né, pra Você dentro. não sabe o quanto a gente está em sintonia nisso, né? A Inner chama Inner por causa disso, porque eu acredito muito que a história toda começa quando a gente olha para dentro, né? Inner, né? Do inglês, né? Então a gente está super em sintonia. Mas você que tem esse talento natural para o desenvolvimento e fala sobre a importância do autoconhecimento nesse processo de desenvolvimento, me conta um pouco sobre a forma como você vê a importância do Clifton Strengths nesse processo de autoconhecimento, né? O quanto você tem visto os seus coaches se beneficiarem nesse sentido que você está dizendo de olharem para dentro com mais nitidez a partir do Clifton Strengths. Você sente o poder dessa ferramenta quando diz respeito a esse aspecto que você levantou? Eu acho que essa ferramenta ela é fundamental exatamente para a pessoa parar um pouco para falar assim, nossa, é a história do peixe, né? Ou como é que é, quais são os talentos que eu tenho, onde eu coloco ele em ação. Então, fazer ele observar isso é fundamental. E aí eu vou sair um pouco do universo corporativo, mas é que eu tenho um projeto que eu atuo com atletas também. A hora que eu mostrei o relatório para um atleta, recentemente, ele olhou, ele falou, nossa, eu não estou colocando os meus talentos na quadra. Olha que legal. Eu não estou fazendo isso. E aí eu falei, como é que você pode colocar, quais são os talentos que você gostaria que estivessem na quadra? E o talento que ele queria era a ativação e o foco. E aí eu comecei a trabalhar com ele como ele ia colocar esses talentos na quadra. E foi uma coisa que em 3 semanas ele foi para um campeonato e ele ganhou o campeonato. E a hora que ele estava ali, a primeira coisa que ele fez foi me mandar a foto com ele falando, olha, o foco e a ativação ficaram na quadra e funcionaram. Então, acho que esse lado, e isso acontece, obviamente, também com os executivos, mas é que eu quis trazer um outro universo para a gente entender o quanto isso está presente na nossa vida como um todo. Então, identificar o talento, porque o talento é uma coisa natural, a gente não percebe, do mesmo jeito que alguém precisou me dizer, o relatório pode dizer, o coach pode ajudar esta pessoa a olhar o relatório. E tem uma coisa, Yuri, assim, que eu queria trazer, que eu acho que ela é muito importante, que eu fiz esse teste dos talentos muitos anos atrás. Eu olhei, achei muito legal, né? Só que a ajuda do coach para olhar este relatório e contribuir com você para onde você vai conseguir colocar aquilo em ação é que vai fazer a virada acontecer. Então, o nosso papel como coach é ajudar a pessoa a ter este olhar dos talentos e como é que ela vai direcionar esse talento para o que ela está buscando. Perfeito. Então, ele, para mim, o relatório, ele hoje é fundamental para o meu trabalho, para cada uma dessas pessoas que me procura, para tanto atletas, né, que atletas são poucos, mas os executivos, né, os profissionais também. Acho que a gente consegue entender ali para onde ele tá, para onde ele pode ir de uma forma onde ele pode dar realmente um salto nas entregas que ele faz e na busca pelos objetivos dele. Muito legal. Uma última pergunta, a Raquel está perguntando como é que você usa intencionalmente o seu talento no coaching, durante o coaching, né, durante uma sessão de coaching ou uma entrega de um treinamento, como é que aparece o seu talento desenvolvimento? Eu acho que ele já aparece antes. Eu já tenho que começar a trabalhar ele antes. Então, eu me preparo para uma sessão de coaching, olhando não só o relatório do cliente, mas olhando o meu também, para poder entender aonde eu posso contribuir, aonde eu posso
onde eu tenho que tomar cuidado para não invadir ali, para não querer trazer a minha visão ali para ele. Então, acho que esse é o primeiro etapa, é me preparar, né? Me preparar muito bem para entender ali quais são os pontos que eu posso, quais são as hipóteses que eu tenho ali para aquela situação, para poder trabalhar melhor, tá? Então, acho que esse lado do desenvolvimento, ele me ajuda bastante. E quando eu vou fazer um treinamento, a mesma coisa, a minha preparação, ela é muito importante para mim. Porque eu já vou começar a entender quais são as ferramentas que eu vou usar. Se não, eu sempre tenho várias coisas ali para se de repente eu colocar isso e não tiver o resultado que eu quero, o que eu vou colocar? Então, eu tenho sempre ali várias alternativas que eu posso seguir, e aí depois é que eu vou construir o final mesmo que eu quero levar. Mas eu sempre penso no quanto as pessoas vão conseguir se desenvolver a partir do que eu vou levar. A pergunta que eu me faço muito é: o que eu quero que essas pessoas façam depois que esse treinamento acabar? Ou o que eu gostaria que esse meu coach fizesse quando essa sessão acabar? Porque eu quero que ele tenha uma evolução, eu quero que ele coloque alguma coisa em ação. Então, essa construção que eu vou levar, ela precisa se basear nisso, né? E aí eu tenho essa preparação, é a preparação que eu vou trazer com o cuidado para poder trazer esse desenvolver das pessoas, né? Perfeito. Renata, eu me desenvolvi muito nesse papo com relação ao talento e desenvolvimento, e tenho certeza que todos os coaches e as pessoas que estão interessadas no tema dos pontos fortes também se desenvolveram com relação ao talento e desenvolvimento. Entenderam, se apaixonaram como você pelo talento e desenvolvimento, e o mais importante aqui na nossa proposta, entenderam um pouco melhor como usar esse talento tão importante. Vamos chamar o Jim para a gente caminhar para o encerramento do nosso encontro. Hey, Jim! Hello, Yuri. Hello. I have a question. Okay, let's go. Can you translate it for me? Yeah, of course. So we know folks have this idea or this talent of developer, as we'd say in English, but we're all responsible for our own development, right? We all need to be developing. So with managers who are doing more work with those that they manage, if they don't have this talent theme, how can they, because they still need to be developing their employees, how can they do that if they don't have that talent theme? What advice do you have? Yeah. Pessoal, vou traduzir aqui para a Renata poder responder aqui também em português. E o que o Jimmy perguntou primeiro ele fez uma colocação de que todo mundo está se desenvolvendo o tempo todo, todo mundo precisa desse desenvolvimento contínuo, e que principalmente as pessoas que estão nesse papel gerencial precisam se desenvolver e desenvolver as outras pessoas. Como é que faz quando não tem o talento de desenvolvimento? Rê, para você é fácil, menina, você tem o talento de desenvolvimento. E os outros, Rê, o que você sugere? Quais são as dicas que você dá para quem não tem o talento de desenvolvimento? Bom, eu acho que ele podia olhar os talentos que ele tem e tentar, ver qual talento pode ajudar ele. Aqui a gente falou do individualização, a gente falou de outros talentos que podem contribuir, tá? Porém, eu acho que tem uma coisa que a gente pode fazer, que é algumas ferramentas que é a conversa 1 a 1, por exemplo, entender quais são os pontos, ter uma comunicação clara com as pessoas daquilo que ele está trazendo ali, do que precisa ser feito, ter este olhar, ter rituais com o time para poder trabalhar melhor, para ter certeza que todo mundo está na mesma página. Então, acho que tem alguns pontos e alguns rituais que o gestor pode trazer que podem contribuir para que ele possa entender um pouco mais a equipe e tirar o melhor dessa equipe. Procurar quais são os talentos que estão presentes ali e poder trabalhar da melhor forma possível. Então, dar espaço para que os seus subordinados, a sua equipe, possa
se colocar, possa trazer os pontos. Então, criar rituais para isso é um ponto legal. Reuniões mensais ou reuniões, entrevista, não é entrevista, né? Reunião 1 a 1, para que eu possa capturar aquilo que as pessoas têm de melhor e podem colocar em prática. Muito legal, tá aí a resposta para o Jim. O Jim faz essa cara de quem está entendendo, porque ele está entendendo. Ele diz que está lendo num tradutor, mas na minha opinião, viu, Rê? O Jim fala português, chinês, russo, aramaico, árabe, e ele não fala para ninguém. It's Ele not true, Ian. disfarça. It's not true. I don't understand it, but what I do appreciate about what you just said is developing an automatic culture of development. In other words, if I don't have that talent or I can't bring that, maybe creating this culture around me where that development happens automatically for teams. Did I understand that right? Entendeu? É isso que a Renata falou. E pessoal, traduzindo aqui o que o Jim falou, que ele gostou particularmente da parte da resposta da Renata, que fala sobre a construção de um sistema, de uma metodologia, né? Porque se você não tem o talento, você tem que lançar mão de uma ferramenta. E se você é iniciado aí nas artes do desenvolvimento com base em pontos fortes, você sabe que uma das maneiras de lidar com os pontos fracos, porque a gente não desenvolve os pontos fracos com uma excelência, mas a gente gerencia os pontos fracos, uma das formas de gerenciar os pontos fracos é usar ferramentas, usar metodologias que te ajudem a suportar os talentos que você não tem. E isso é que chamou a atenção do Jim. Well, Jim, it was a wonderful experience with you and Renata. It was great indeed. Thank her for coming, and then I'll wrap things up, or I'll let you wrap things up. Ok. Renata, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui, uma velha amiga, uma parceira de trabalho agora, né? E com isso a gente vai encerrando aqui o nosso Call to Coach em português. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para o Jim, para Gallup, né? coaching@gallup.com. O Jim está à disposição de vocês. Se vocês quiserem informações sobre formação de coaching, vocês podem escrever para o Jim também, e também podem entrar no site da Inner, www.inner.com.br. Lá tem todas as informações que você precisa para se tornar um coach de pontos fortes e ajudar a gente nessa jornada. Essa jornada aqui, a Renata, o Jim, eu e todos da Gallup e da Inner aqui no Brasil, essa jornada de fazer o mundo ser melhor, porque cada pessoa passa a ser a melhor versão dela mesma, promovendo aquilo que ela tem de melhor. That's it, Jim. All right. With that, we'll say goodbye, everybody. Bye-bye.